Destas manifestações foi contra a carestia de vida, contra a situação económica. Passou disso e é contra o regime dos ayatollahs? Passou disto. Olha, esta é a sétima conflagração desde a instauração deste regime, cada vez piores. Agora o regime está mais débil por causa desta situação que se vê e, ao contrário, as pessoas estão a mostrar que não acreditam no regime. O regime está podre e, portanto, isto foi uma manifestação que juntou. Começou no comércio, nos pequenos comerciantes, que era um dos sustentáculos do regime, mas rapidamente passou para as cidades todas e juntou classes, juntou grupos étnicos, juntou grupos regionais. De facto, está a aparecer aquilo que começou em 1979, quando o regime do Shah caiu. Portanto, é a mesma dimensão, com uma diferença grande. E aí é que está o problema de hoje. É que, nesta situação, o regime do Shah caiu, mas havia uma organização lá. Havia o Partido Comunista e havia os islamistas radicais que o substituíram. Hoje não há nada disso. Nesta manifestação apareceram a gritar por Reza Pahlavi, portanto, da dinastia que está fora, mas é quase como um pedido de socorro, não há nada organizado. Qual é a consequência disto? Se este regime desabar, vai dar uma situação terrível de descontrole interno na situação. Acha que é possível, viável, obviamente que é em termos militares, mas possível em termos termos uma ação militar dos Estados Unidos? O Trump está numa situação complicada agora, porque disse que ia fazer qualquer coisa, agora deu uma indicação às populações que continuam a resistir, ocupem as vossas instituições, o apoio vai a caminho. Mas é um apoio muito complicado, porque aqui, quer dizer, podia ser um ataque contra o regime, destruir, o Ayatollah. Mas isso dava esta situação que eu estou a descrever, dava uma situação mais trágica e toda a gente sabe isso. Os Estados Unidos devem saber isso, com certeza, e ele é cuidadoso nesse aspecto. Portanto, qual tem que ser a intervenção dele? Tem que ser uma intervenção que obrigue o regime a mudar, sem o deitar abaixo, mas que o obrigue a mudar. E os estudos estão feitos. O regime centraliza todo o poder no Ayatollah. Mas, quer dizer, aquilo que estava em cima da mesa para se alterar, para fazer uma evolução pacífica do regime, era concentrar o poder executivo no presidente, que é eleito. E, portanto, o Ayatollah ficasse só com as partes religiosas. Era uma forma, calma e tranquila de fazer uma alteração do regime para que ele sobreviva. Portanto, nesta intervenção dos Estados Unidos da América tem que ser suficiente para apoiar a população. Pode ser, por exemplo, dar-lhe comunicações, porque o regime cortou as comunicações todas, a internet e as ligações internas. Na última prédica desta sexta-feira do Khamenei, portanto na Mesquita, disse isto é uma questão externa. São os inimigos do Irão que estão a provocar e a impulsionar as pessoas para se rebelar. Portanto, nós temos que fazer a destruir este inimigo externo. Portanto, de sexta-feira até domingo, as baixas que estavam em cerca de 500 passaram para 2.000, mas eu já havia reportes de 17.000 baixas e milhares de pessoas presas. É uma repressão absolutamente brutal. Portanto, tem que ser com punhos de renda esta intervenção. Tem que ser apoiar as pessoas, tem que ser penalizar o regime, sem o abanar de tal maneira que se perca o controle e que se fique uma situação mais complicada. Caos. Temos a situação a marcar a atualidade internacional, é óbvio a Groenlândia neste momento. Amanhã há uma reunião bastante relevante. A minha pergunta é, depois de que ouvimos de Trump, das várias intervenções de Donald Trump sobre a Groenlândia, há alguma possibilidade da tutela não passar mesmo para os Estados Unidos? Olha, eu vou-lhe dizer de cor a frase de Trump que pode ficar a marcar este século por a grosseria e por a soberba. O Trump disse isto: eu vou fazer qualquer coisa na Groenlândia, quer eles gostem, quer não. Se não for a bem, é a mal. Isto é o país mais poderoso do mundo a falar de outro país soberano. Nunca tinha ouvido uma coisa destas. De facto, é de um exagero, de uma arrogância inacreditável. Mas é desnecessário. Esta frase só tem justificação num contexto que, do meu ponto de vista, é este. As sondagens do Trump nos Estados Unidos são más. Vai haver eleições em novembro. As eleições intermédias. Se ele as perder, pode perder, a supremacia no Congresso e no Senado e, portanto, a sua capacidade. Portanto,
ele está a querer provar à sua base de apoio que pode explorar o mundo a seu favor. Só isto justifica esta frase. Porque, de facto, o que é que disse a primeira-ministra da Dinamarca e da Groenlândia? Sim, senhora, vamos negociar tudo o que vocês quiserem. Querem investir? Que invistam. Querem fazer mais proteção? Nós estamos interessados nisso. Portanto, ele não precisava de vir com esta arrogância. Há um interesse estratégico, porque a maior parte do escudo antibalístico a proteger o território norte-americano, a frente está na Groenlândia, ou seja, é importante os americanos têm uma base em Portugal. Também é por interesses deles. A Islândia não tem forças armadas. Não tem forças armadas. É a ilha ao lado. Quem faz a proteção é a NATO. Os americanos também lá têm uma base, podem ter as bases todas que precisarem com a defesa toda que quiserem. E mais, a NATO já disse na última reunião que está disponível para aumentar coletivamente a segurança, porque a preocupação de segurança não é só dos americanos, é também dos europeus. Esta frase do Trump vai ficar a marcar este século. É de uma arrogância incrível, absolutamente incrível.